Olá, boa tarde, né? Boa tarde. Tudo bom, Kátia? Tudo Então, bom? hoje, a princípio, somos só nós duas, né? Vamos ver se vai aparecer mais gente. Sim. Mas, então, falando que nós vamos dar continuidade ao que a gente estudou na semana passada, que a gente está no capítulo 16, tem o título O Perdão das Ilusões, a gente está na sentença O Poder da Santidade, e a gente vai dar continuidade no parágrafo 6, que é dessa sentença 2, tá? Aí você quer ler um pedaço, Kátia, e aí a gente vai conversando. Nenhuma evidência, vai até ali, ele veio. Talvez ver se você consegue enxergar aí melhor. Ok. Então, nenhuma evidência vai te convencer da verdade do que não queres. No entanto, o teu relacionamento com ele é real. Não consideres isso com medo, mas com alegria. Aquele que chamaste está contigo. Dá-lhe as boas-vindas e honra as testemunhas que te trazem as boas novas de que ele veio. É verdade. Coloca esse pedacinho, é verdade. É verdade, exatamente como temes, que reconhecê-lo é negar tudo aquilo que pensas que conheces. Tá, paramos aí. Aí ele fala assim, nenhuma evidência. Deixa eu pegar. Nenhuma evidência vai te convencer da verdade do que não queres. Essa frase eu fiquei meio em off. Ele fala assim, ó. Eu vou ler ele fala assim, ó, permite que a sua compreensão do milagre seja suficiente para ti e não volte as costas para todas as testemunhas que ele te deu da sua realidade. Nenhuma evidência vai te convencer da verdade do que não queres. Aí eu fiquei em off nessa frase, talvez a gente... No entanto, o teu relacionamento com ele é real. Eu não entendi a palavra evidência, no sentido evidência seria como uma prova, né? Aí ele fala assim, não consideres isso com medo, mas com alegria. Talvez, aqui, eu vou surfar numa possibilidade, tá? Sim. Ele está querendo dizer que a gente precisa ter uma comprovação de Deus, ou uma comprovação disso que é a verdade, né? E isso não eu penso que isso não prova nada para você, porque ele fala assim, nenhuma evidência vai te convencer da verdade do que não queres, né? No entanto, o teu relacionamento com ele é real. Não consideres isso com medo, mas com alegria. Aquele que chamaste está contigo. Dá-lhe boas-vindas e honra as testemunhas que te trazem as boas novas de que ele veio. É, na verdade, exatamente como temes, que reconhecê-lo é negar tudo aquilo que pensas que conheces. Seria dentro dessa última frase, assim, no sentido de que a gente precisa de evidências, precisa de alguma coisa interna, né? E aí a gente tem Deus, né? Mostra a luz. Aqui tem botões dizer, mostra isso, ou faz isso, né? Como se a gente quisesse que se fosse uma prova da existência dele. Aí ele está dizendo que eu entendi que nenhuma evidência vai te convencer da verdade do que não queres, ou seja, porque na verdade quando a gente faz isso, a gente não está perto de Deus. Sim. A gente pensa inverso. Daí ele fala assim, no entanto, o teu relacionamento com ele é real. O que quer dizer assim? A gente não precisa... É como se a gente saísse para fora, fosse para olhar um Deus que não é verdadeiro, porque o Deus real está aqui dentro, né? Aí ele fala assim, no entanto, o teu relacionamento com ele é real. Não consideres isso com medo, mas com alegria. Aquele que chamaste está contigo. Então, quando chamas a Deus, ele está contigo. Dá-lhe boas-vindas, né? Eu acho que é só um pouquinho. Dá-lhe boas-vindas. Espera aí, dá um pouquinho. Dá-lhe boas-vindas e honra as testemunhas que trazem as boas novas que ele veio, né? Testemunhas aqui é qualquer pessoa, né? Aí, assim, agora,
quer falar alguma coisa? Eu quero falar assim, Sara, existe, né, eu percebo assim que geralmente, né, quando, eu vou dizer assim, num todo, né, quando nós vamos meditar, ou quando eu vou meditar, por exemplo, é melhor eu falar na minha pessoa mesmo. Ah, eu percebo que isso cada vez diminui menos, né, até comentei agora há pouco com você, mas há uma expectativa, tá? Porque já aprendemos, não aqui no grupo, mas em outros estudos, né? Eu já aprendi a meditação, que vai aparecer uma lâmpada, a meditação que vai aparecer um sinal para você, a meditação que vai aparecer. Aí cria-se uma expectativa que não é real isso, né? Porque, como está escrito aqui, ele já te deu, ele já está com você, ele já está. É nesse sentido de eu estar consciente, quando estiver no meu momento de meditação, de que eu estou com o Pai, digamos assim, né? E que eu não preciso mais ver nada, mais esperar que apareça isso, apareça aquilo. Isso vem, eu não estou dizendo que isso não existe, mas eu estou dizendo no meu grau, né? Assim, é onde eu estou. Para que não haja mesmo expectativa, porque quando eu quero algo, eu estou dizendo aqui para ele que eu sei mais do que ele. É isso que eu sinto, sabe? É como se eu tivesse que fazer um pedido. Ah, ô pai, digamos assim, é, me prova. Aí será que eu preciso de prova mesmo? Ou não é o ego que está tomando conta da minha mente? Porque, né, como ele está dizendo, você mesmo falou aqui, né? A última frase que você leu já explica tudo assim para mim, porque eu já tive muito tempo essa dúvida comigo, né? Pelo que eu ouvia falar, ou pelo que eu pensava, que ia acontecer alguma coisa. Aí já há uma expectativa, e quando há expectativa não acontece nada. E quando não há, a gente já é como um ser, né? Quando estamos no silêncio, na quietude, meditação, meditando mesmo, né? Eu penso que naquele momento é que estamos ali conscientes de que somos unidos. É isso aí, Sara? Eu penso que a gente falou mais ou menos a mesma coisa. Olha aqui, daí, ó, que ele fala assim, ó. Mas o que pensas que conheces nunca foi verdadeiro, que é mais ou menos isso que você disse. A gente pensa que Deus é de uma forma específica na nossa mente, que é da mente do ego. Como você disse, eu que precisava provar, eu precisava daquilo. Quem pensa isso é o ego. Aí ele fala assim, que benefícios há para ti em prender-te a isso e negar a evidência da verdade? Pois chegaste por demais perto da verdade para renunciar a ela agora e vais te render à sua atração irresistível. Aí é bem isso que você falou, né? Botando assim, atração irresistível. Quando a gente se rende ao que é, né? Isso até o Eckhart fala isso, né? Ali está Deus, ali está o ser, né? E aí a gente entende exatamente como se diz, não precisa criar expectativa, porque sempre esteve lá. Porque até ele fala assim, ó, aqui que vê, ó, aquele que chama está contigo. Dá-lhes boas-vindas e honra as testemunhas que te trazem as boas novas de que ele veio. É verdade, exatamente como temes, que reconhecê-lo é negar tudo aquilo que pensas que conheces. Entendeu? Não é isso? Não é isso que acontece? Se eu entendi a sua fala? Porque isso é coletivo, né? Ou seja, isso é milenário, né? A gente tem coletivamente uma forma de pensar como é Deus, né? E é muito da mente, e esse da mente é do ego. Ele coloca formas, tanto que para alguns lugares Deus é X, tem uma X forma, se apresenta de tal forma, e para outros tem uma X forma e se apresenta de tal forma. Se a gente fosse olhar em síntese, cada lugar, ou muitos lugares no mundo coletivo, para aquela região, para aquelas pessoas, ou para aquela instituição, ou para aquilo ali é Deus, né? Tem gente que tem até forma, né? Faz até uma
pura forma, né? Sim. E aí a gente chega à conclusão de que não é assim, quando a gente entende que ele está aqui. E aí, tá tudo bem. Não precisa mais nada disso que tem lá fora, né? Isso não quer dizer que alguma daquelas coisas, não pode nos levar a mais perto dele, né? Ou nos mostrar melhor o caminho, né? Não é que agora vai jogar tudo fora. Não, não é isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando faz a conexão, não há mais temor. Por isso que fala, né? Ele é verdade exatamente como temes, que reconhecê-lo é negar tudo aquilo que pensas que conhece. Mas o que pensas que conhece nunca foi verdadeiro. Ele fala assim: que benefício há para ti em prender-te a isso e negar a evidência da verdade? As formas, as conclusões, os pensamentos. Aí ele fala assim: pois chegaste por demais perto da verdade para renunciar a ela agora e vais te render à sua atração irresistível. Aí ele fala assim: podes adiar isso agora, mas só por pouco tempo. O anfitrião de Deus te chamou e tu ouviste. Nunca mais estará totalmente disposto a não escutar. E aí é isso que acontece, né? No diário, né? Que nem a gente conversa. Às vezes a gente está num momento bom, né? Está, entre aspas, bem mais conectado com todo esse aspecto interno. A gente está se sentindo bem, mas diz que a paz de Deus está bastante presente. E, de repente, ela sumiu. Aconteceu uma coisa, um telefonema, um negócio de nada, um pensamento torto, não importa. E lá sumiu. Daí ele fala assim: mas como o anfitrião de Deus já te chamou e tu ouviste ele, né? Que daí aqui eu entendo que é o Espírito Santo, nunca mais estará totalmente disposto a não escutar. Então, de vez em quando a gente se perde, mas de vez em quando a gente volta a escutar essa voz novamente, né? O chamado do Espírito Santo a olhar para isso que a gente está perdido. Fale, por favor. Você falou uma frase, uma palavra muito interessante, né? De vez em quando a gente percebe o chamado, porque está presente e sente algo, né? Sente algo. É bem interessante esse capítulo aqui, hein? Eu entendo exatamente assim. É que isso é porque, na verdade, isso é o trabalho sobre si. Sim. É que, como, né, você disse, a gente tem muitas ideias. A gente pensa que o espírito, a parte espiritual, o divino, é algo assim que está além daqui, do mundo que nós vivemos ou podemos. Não, o mundo espiritual ele está aqui dentro. Sim. Quando nós observamos para o mundo que estamos ou como nós estamos dentro aqui, ali é o nosso mundo espiritual. Ele pode ser um mundo espiritual bem legal, ou meio escurinho. Sim. E faz a diferença é muito grande quando a gente compreende isso, né? Que o mundo espiritual é dentro também, e principalmente, né? Porque eu não sei explicar como que é, mas a pessoa vai para dentro, ela vai sentir algo que só tem dentro. Então, é que, na verdade, assim, né? Eu acho que é simples. Sim. Nós nunca fizemos isso. E aí nós nunca nos víamos, né? Por quê? Porque pensávamos que era quem pensava na nossa mente éramos nós, o ser, né? Era o ser que pensava. Aí a gente entendeu que essa mente é a mente da separação de Deus. Aí o dia em que a gente passou a não dar importância para ela e passou a ouvir essa outra voz, né, que Deus dispôs para nós, que é a do Espírito Santo, mudou tudo. Mas nós, né, temos um probleminha. Essa mente, né, errada, ela toma muita conta de nós. É muito tempo, tudo que acontece há milhares de anos, né? Estou nos milhares, mas eu estou pensando que é mais tempo. Mas vamos botar nos milhares, porque a gente vai, historicamente, alguns milhares de anos. Nós não estamos muito diferentes em muitos aspectos. Ou seja, a história da humanidade mostra que o ego está ganhando em muitas coisas. Né? Ou seja, violência,
todo tipo de violência, né, a capacidade de não amar ao próximo já cada dia está maior, né? Parece, né, ou sempre foi assim, eu não sei, eu já não coloco como afirmações, mas, ou seja, a gente ainda continua matando o próximo. Quando matamos o próximo, estamos nos violentando também. Sim. Matando o próximo de várias formas, verbalmente, fisicamente, economicamente, ou seja, nós não estamos muito bem, né, coletivamente. Então, é isso que a gente entende, que quando a gente começa a escutar essa voz, nós passamos a entender que essa mente errada é ela que nos guia para o caminho errado. Sim. Embora possa ter argumentos lindos, né? É mais ou menos isso. Pode falar, Kátia. É muito fácil de se iludir mesmo, né? Eu já passei por isso e acreditei, mas depois aí na caminhada aqui com o nosso estudo, eu percebi que não era bem daquele jeito. Daí eu soltei mesmo, falei, quando tiver que ser, será. Quando eu tiver que compreender, era isso que eu estava dizendo para mim, eu compreenderei, porque o assunto era outro, mas pedir meditação, né? E daí eu venho percebendo, assim, no pouco que eu estou estudando do curso em Milagres, né? Que é tão intenso, assim, um parágrafo desse, dá para refletir, né? Não interpretar, porque eu não consigo interpretar, mas assim, refletir numa frase, e aí eu vou para a meditação, né? Digamos que eu refleti naquela frase, tomei uma água, vou meditar um pouco, tem um tempinho que vou meditar. Eu percebi assim que ir desprovido de qualquer expectativa é a melhor forma para mim, a melhor maneira para mim, né? E que sim, essa coisa fantasiosa, né? Não é, assim, para mim ela não agrega em nada. Ela só é como se eu colocasse ela na minha frente para ela atrapalhar o meu caminho. Eu acreditar, por exemplo, que na minha meditação eu vi algo como uma estrelinha, digamos assim, e eu acreditar que aquilo é alguma coisa, entendeu? Não, eu só tenho que estar ali. O que é, o que não é, porque eu penso que quanto mais se pratica, mais consciente eu venho ficando de que o que importa mesmo é onde e com quem eu estou. E se eu preciso fazer alguma coisa. Porque não tem, para mim, eu não preciso fazer nada. Eu só preciso estar naquele lugar, né? Chamar de lugar, que é a palavra que vem no momento. Eu preciso só sentir aquilo lá, que não tem nem nome. É que aí a gente entende a ideia da palavra testemunha. Sou testemunha de Jeová. Não, a gente se torna testemunha. É que é assim. É interessante. Que nem você diz, de repente eu estou na meditação e vi algumas luzes. Você não precisa entender quem são as luzes, você pode vê-las e testemunhar a maravilha que é. Entendeu? Ou que seja uma outra experiência qualquer. Sim. A gente, logicamente, que algumas das experiências que qualquer um possa ter, né, somente quando elas saem um pouco desse mundo da forma, né, sim, elas às vezes são impactantes. Pode ser uma coisa que pode causar um impacto legal, assim, nossa, aquela sensação de que, né, estou um com todo. Ou então, às vezes, até uma coisa mais, assim, né, da gente ver algo sobre nós que nós nunca tínhamos visto, né, e falar, nossa, eu não imaginava que isso existia dentro de mim, né? Sim. Mas simplesmente ser testemunha disso e fazer aí é a hora, né, principalmente essa parte mais down, né, sim, o Espírito Santo vir e pedir, a gente pedir o perdão daquilo, e entender que mais uma coisa, né, por exemplo. Com relação o que a gente possa entender como uma coisa mais assim, né? Sim. Quanto menos, se você simplesmente deixar aquela informação entrar e continuar, mais informações virão. Porque se nós ficarmos presos, por exemplo, né, usando a estrelinha, sim, a gente se perde. Vai ficar, às vezes, anos ou uma vida inteira olhando para uma estrelinha, podendo ter um sol atrás da estrela e a gente não consegue ver.
Porque o ego faz isso, ele pega um pequeno pedaço. Quando a gente se abre ao todo, nós enxergamos o todo. Por isso a ideia de ser, ele é unificado, né? Ele vive de uma outra maneira. Pode falar. É bem interessante você ter dado essa explicação, né? Que para eu, no caso, assim, né? Sair de qualquer ilusão, sabe? E quando você falou em algumas coisas que a gente trabalha, né? Às vezes vem uma situação, ou digamos que eu vou meditar para olhar para uma situação, mas geralmente é assim, vem, né? Vem porque já está na tampa aquilo ali, né? E que não é uma coisa assim tão agradável, algo a ser limpo mesmo, né? Daí já vem a mente, né? E diz assim, noutra hora era assim, a mente já dizia assim, resolva, coisa e tal, quer dizer, eu já estava no ego e não percebia, né? Hoje eu já percebo a emoção, o sentimento, eu deixo acontecer. Eu não quero nem saber se vai terminar, quando que é, porque quando eu sento para fazer as minhas meditações, eu tenho um bom espaço, um bom tempo, digamos assim. Eu não tenho que, daqui 5 minutos, fazer alguma coisa. Eu reservo um tempo bom. Então, aí a gente eu vou tirando um tanto de camadas de que eu preciso fazer isso e aquilo e mais aquilo outro, para chegar onde eu já estou, o ser, né? Ali, essa comunhão com o Espírito Santo. E é ele quem vai me informar, né? Me intuir, me mostrar como eu devo proceder, seja lá no que for. É isso que eu tenho vivenciado, assim, vivenciado mesmo, sabe? Essa semana foram 2 vezes. E foi algo bem profundo, assim, que se eu fosse olhar para isso com a mente, né, cognitivamente, eu só estaria criando mais disso, na verdade. É que agora você está aprendendo algo novo, porque você mesmo está se olhando, e você mesmo está se vendo, o ser em si, né? Sim. É a mesma coisa se você olhasse para isso que você viu agora há 1 ano atrás, às vezes podia ser catastrófico. Sim, não estava preparada. Entende? Então, por isso que a gente entende que se a gente vai sem querer pegar nada, o próprio Espírito Santo, o próprio, tudo dentro de nós, ele se move de uma forma melhor. E aí a gente passa por algumas adversidades, porque às vezes são adversidades, né, ou conflitos, de outra forma. Sim. Né? E é isso que acontece mesmo. E é interessante, Sara, porque depois que conclui, digamos, quando concluiu essa segunda vez que aconteceu durante essa semana, aí eu levantei, eu fui fazer outras coisas, e normal, assim, parecia que não tinha acontecido, eu só senti meu corpo ainda muito leve, né, tá? Interessante é que a visão de algumas coisas vão mudando automaticamente, sem que eu precise querer mudar essa visão, ela passa a ser outra. E eu fiquei um sentimento assim, de um sentimento bem bom de que aquilo é por aí. Eu não sei, mas eu penso que é por aí, sabe? Eu estou sentindo dessa maneira. É bem interessante. É que há tranquilidade, que se nem diz que é a mansidão. Isso é a mansidão, de estar ali, né? E é que a gente, na verdade, isso deveria ser natural para nós, para todo mundo, 100% dos humaninhos que moram no planeta, né? Uhum. Mas a maioria vive em perturbação. A mansidão não faz parte da vida delas por conta de que a mente toma conta. Então, como agora a gente já entendeu que essa mente ela não tem nenhuma importância, nenhum grande valor, a não ser para nos mostrar aquilo que a gente precisa, aí é o inverso agora, né? Antes a gente ia a ela e ela para ela dizer para nós como que tinha que ser as coisas. Agora não, agora a gente falou, não, você fala as suas grandes ideias, mas eu vou dizer, sinto muito, me perdoa, você vai para o Criador, entendeu? Você não me serve mais, porque eu vivi com você há anos e você não me ajudou. Pelo contrário, só transformou a minha vida, às vezes, no inferno, né? Usando uma expressão bem, né? Então, aí que e essa mansidão isso é natural do ser. Sim. Então, como a gente diminui a quantidade de pensamentos, sobra mais energia. Acaba que sobra um espaço maior de consciência. E isso vai refletir no nosso dia a dia, nas nossas ações, sem dúvida. Mas é muito engraçado, é porque a gente pensa que isso assim
Não, isso no mínimo devia ser assim sempre. Sim. Né? É isso que a gente começa a reconhecer dentro de nós, que a gente não reconhecia. Que isso é nosso. Isso. Somos nós. E aí isso é o mais legal. E aí você começa a ficar feliz com você. Não sei se é isso que você está querendo mais ou menos dizer, porque dá uma certa independência. É que não tá, não é mais, não importa nada do lado de fora. É aqui dentro que está em paz. Né? Não precisa, tipo assim, não precisa ser Natal para eu estar feliz. Não precisa que eu vou sair para eu estar feliz. Eu estou feliz aqui onde eu estou. Tô feliz lavando a louça. Isso, estou feliz lavando a louça, sabe? Tipo assim. E olha, você falou uma coisa muito interessante, porque o ego, ele quer pegar exatamente nas coisas mais corriqueiras mesmo, né? Sim. Né? Aí, isso aqui, tem coisas que eu não consigo fazer ainda. Por isso que eu coloco a palavra ainda no final da frase, porque eu sei que eu vou conseguir um dia, né? Sinto isso. Mas, assim, ver a importância de que até lavando uma louça, se eu me colocar disponível, estar presente, aquilo é maravilhoso. Sim. Porque quem é que está lavando a louça, né? Na verdade. Não é mais aquela mente que está lavando a louça pensando nos problemas da vida, né? Não tem mais problemas da vida. Né? Quando eu falo não tem mais problemas, não temos coisas a resolver. Mas naquela hora, o que você tem que fazer? Lavar a louça. Sentir o corpo, né? Como vocês falaram no estudo domingo, né? Procurar estar sentindo o corpo a todo momento, em tudo que estiver fazendo. Essa semana eu estou praticando um pouco mais, digamos assim, né? E é interessante como o corpo informa. Não, e é interessante, só para você ver, que como às vezes estudar novamente algumas coisas faz, porque a gente já tinha estudado, né? No caso, a gente está falando aqui do Eckhart, sobre o negócio da presença no corpo. E eu já li o Eckhart muitas vezes, mas parece que tem alguns dias em que algumas informações elas entram melhores, e que parece que dessa vez eu acho que deu um insight melhor, porque a gente já conhece outras coisas que não conhecia. E aí parece que dentro da cachola, entendi essa história do corpo. Não é assim que foi com você? Exatamente. É assim que aconteceu comigo. Aí fica muito legal, né? Aí a pessoa fica consciente de que é assim, né? E não é por conta que deu para quase para tatear isso. Isso. Porque até então era uma informação no mundo da mente, mas quando a gente estudou de novo e falou novamente, e né, através dos exemplos, agora entendi. E aí a gente sente que é natural. É natural. Deveria ser assim que a gente deveria estar. Né? Sim. Aí, quando a gente entende, faz uma, duas, três, daí passa a ser, a gente entende que dá para abrir mais esse espaço, de estar no corpo, de estar presente, né? É bem interessante isso. Eu sou muito grata, né, ao que nós estudamos até então, né, esses livros do Eckhart Tolle também, que eu já li poucas vezes, né, mas quanto mais olha, dá uma olhadinha ali em alguma coisa, né, já agrega naquele outro assunto que nós estamos estudando, que eu vou falar para você, assim, o curso em Milagres, para mim, ele ainda é a primeira vez que eu estou estudando o curso em Milagres, tá? Então, para mim, ele é muito novo tudo, a linguagem e tudo é muito nova. Só que vem assentando, e eu sou muito grata, assim, pelo que veio antes, porque veio preparando todo um campo para isso, um caminho para isso, né? Até eu fiquei examinando, né? O que é um curso em milagres? Não sei por que veio essa pergunta. O que é um curso em milagres? Aí vieram algumas frases. Eu não estava conversando comigo, eu estava meditando, tá? Aí eu só perguntei, o que é um curso em milagres? Né? Porque eu não estava entendendo mesmo. Aí me vieram duas frases bem interessantes, assim, depois eu fui olhar, senti. Esse livro é muito interessante mesmo, né? Estaremos, assim, um tanto, eu, no caso, né, só posso falar de mim agora, estarei, assim, um tanto curada quando estivermos fazendo todo o processo aí, porque só a palavra dentro dessa frase, o que é um curso em milagres,
já quer dizer outra coisa também. Porque isso eu não pensei. Isso eu senti, né? Um curso em milagres. Aí a palavra curso também já tem outro significado também, mais profundo que eu estou falando assim, sabe? Que sente na meditação. E o próprio milagre aconteceu, né? Eu sou tão grata assim, sabe? Sou tão grata mesmo. Mas é bem por aí mesmo. Eu penso que, assim, eu também estou estudando ele pela primeira vez. Estamos aqui, somos um grupo, por isso é um grupo de estudos. Sentamos e estudamos aquilo que entendemos, né? Mas penso que há alguns autores e algumas obras, e cada um com o seu passado, né? Nos capacitou a entender um pouco o que é o livro, né? Talvez, como você disse, algum tempo atrás não entenderíamos, ou nem talvez conseguiríamos fazer Eu não entendi. Não. Eu não entendia, sabe? Aí, até que você colocava lá no grupo, né, o significado, o sinônimo, porque eu falava, meu pai, mas quem escreveu isso aqui, né? Eu pensava, quem escreveu, né? Não sei. Aí depois eu voltei a ouvir lá, o outro eu vi quem que escreveu, né? Quem falou e etc e tal, né? Eu falei, mas precisa falar uma palavrinha dessa, não podia falar uma palavrinha mais básica, assim, para eu entender, quer dizer, eu querendo que a presença desça no meu nível de consciência para eu entender. Falei, o nome disso é preguiça mental, Kátia, presta atenção aí, quem que você é de fato, e quando você vai querer realmente começar a tatear um caminho de realidade. Aí mas é legal, assim, isso acontece, né? Aí a gente se vê ali que tem alguém que está precisando ser perdoado, é alguma coisa ressignificada, transformada. Sim. É uma sensação de até uma liberdade, eu posso dizer, né? Nesses momentos, assim, o que eu sinto é uma liberdade, é que está tudo certo, não tem nada errado, nem tem certo nem errado também, que eu não tenho razão nem sou culpada. Isso está começando a chegar para mim. Os medos de algumas coisas, né, pouquíssimas coisas, estão sendo dissolvidos gradualmente, né? Eu venho percebendo isso, sabe? Não está acontecendo nada Shazam comigo, entende assim? Nada tipo mágico assim, né? É algo que vem se dissolvendo na minha frente, assim. E aí o sentimento mostra o que é esse algo, sem mostrar forma. Ele faz eu sentir o que é esse algo que estava lá naquela criança com 3 anos, que estava lá naquela adolescente com 11 anos. Porque vem, eu não estou indo buscar nada, na verdade, né? Eu só vou meditar, por exemplo, nessa frase, né? Um curso em milagre. Aí já dá para, né? Se eu não permitir minha mente tomar conta, a resposta vem, Sara. Porque se Deus Ele é agora. E se meu coração estiver querendo mesmo isso, eu penso que a resposta vem. Com Mesmo que certeza. numa medida que eu consiga entender, sabe? Sim. Do tamanho do meu pequeno entendimento, isso é assim, né? E aí já é bem diferente. O querer estudar esse livro já é mais tranquilo. E, assim, não tem como andar para trás estudando um livro desse. Depois, olha, como é que é? O anfitrião de Deus te chamou e tu ouviste. Nunca mais estarás totalmente disposto a não escutar. Seria essa a ideia, né? Você está me ouvindo, né? Eu não sei, estou ouvindo. O microfone está desligado, não sei, eu bati aqui, mas acho que está tudo certo. Eu estou te ouvindo. Olha a frase, né? O anfitrião de Deus. E se isso não tocar o meu coração, eu não sei o que acontece. Eu me sinto bem aberta. Eu venho percebendo, né? Que eu estou bem aberta não é para entender, é para receber. Assim, usando expressões do livro, mas que eu acho que cabe aqui, você cada dia mais está se sentindo filha de Deus. Exatamente. Exatamente isso, que
Ainda hoje de manhã eu estava examinando isso, né? Quer dizer, eu estava pensando nisso. Quanto tempo eu estive, né, com estudos bons, lugares bons, tudo, mas era eu que não me sentia. Eu aplicava muita resistência. Quando eu cheguei no grupo aqui, eu falei isso para vocês. Eu aplicava muita resistência onde eu estava, né? E tudo era muito claro, né? Hoje, quando eu me lembro da conversa, ou do estudo, nossa, era eu que aplicava resistência. Então, eu fui coerente comigo mesmo, né? Assumindo isso. E parece que eu não tô, eu estou aplicando menos resistência, né? E se a pessoa aplica resistência, porque ela está dentro de uma crença que ela não detectou ainda, ela não conseguiu dissolver essa crença ainda. Então, aí tem que ter paciência, né? Não, é que aí, usando expressões agora, você se ama mais. Também. Aí a resistência, ela se dobra. Está acontecendo, assim, estão acontecendo algumas coisas, mas que eu não sei. Você está falando aí, está sendo bom. Não, mas é Porque que isso acontece com todo mundo. é, Isso é o é, natural, gente. sim, É isso aqui. é, O ser só ama. é, Entende? É isso? é. É que a definição de amor, né, era uma crença muito negativa que eu tinha. O que é o amor, né? Como que eu ia dar conta disso, né? Quando eu comecei a sentir, a entender melhor dentro das meditações, né? Amor, e ainda não sei, continuo não sabendo, mas já dá para caminhar junto com isso, né? Já dá para caminhar junto. Estou aplicando menos resistência. Então, quanto menos resistência aplica, mais o ego vai sendo trabalhado, né? A mente perde o domínio, né? O ego perde o domínio, aquele domínio de 100% que tinha sobre a minha pessoa, digamos assim, né? Que não deixava eu ser, que já Vamos lá, estava então. ali se apresentar, né? Eu vou continuar aqui, ó. O Sim, parágrafo 7, ó. tá. Este ano é um ano de alegria, no qual a tua capacidade de escutar aumentará e a paz crescerá com isso. Né? Aí ele fala assim: o poder da santidade e a fraqueza do ataque estão ambos sendo trazidos à tua consciência. E isso foi realizado em uma mente firmemente convencida de que a santidade é fraqueza, de que a santidade é fraqueza e o ataque é poder, né? Ou seja, isso é um pensamento inverso. Sim. Não deveria isso ser um milagre suficiente para te ensinar que o teu professor não vem de ti, mas lembra-te também de que sempre que ouviste a sua interpretação, os resultados te trouxeram alegria. E preferir os resultados da tua interpretação, considerando com honestidade o que tem sido? A vontade de Deus para ti é algo melhor. Não poderias olhar com maior caridade a quem Deus ama com perfeito amor? Que eu vou Ó, falar, né? daí, ó. Este ano é um ano de alegria, no qual a tua capacidade de escutar aumentará e a paz crescerá com isso. Então, é mais ou menos essa sensação que nós estamos tendo. Porque Sim. o ano é uma questão de data, né? Foi ano passado, começou daqui a 2 meses, então, né? Aí ele falou assim: o poder da santidade e a fraqueza do ataque estão ambos sendo trazidos à tua consciência. Então, a santidade é a ideia da presença do ser. A fraqueza é quando quem está presente é o ego. Então, nesse momento, a gente se deu conta que existem essas duas forças dentro de nós, ou esses dois momentos. Um momento santo, com a presença do ser, ou um momento, entre aspas, não santo, com a presença do ego. Aí ele fala assim, e isso foi realizado em uma mente firmemente convencida de que a santidade é fraqueza e o ataque é poder. Ou seja, você conseguiu realizar isso, mesmo sabendo, mesmo tendo uma mente que acha, né, essa mente pensante, essa mente errada do ego, você conseguiu realizar isso, e você inverteu isso. Não deveria isso ser um milagre suficiente para te ensinar que o teu professor não vem de ti? Então, ele estava dizendo que antes você achava que atacar era poder, e santidade era o contrário. Ou seja, então, assim, que era fraqueza. E aí você entendeu que o momento santo, se sentir nessa santidade, é o seu poder.
E a fraqueza tem a ver com o ego, né? Aí ele fala assim, mas lembra-te também de que sempre que ouviste a sua interpretação, ou seja, a sua está com S maiúsculo, que é do Espírito Santo, os resultados te trouxeram alegria. Foi quando você começou a fazer essa ideia, você fez essa troca entre uma mente certa e uma mente errada. Aí ele fala assim, irias preferir os resultados da tua interpretação, considerando com honestidade o que tem sido? Porque o que tinha antes, quando nós interpretávamos com a mente da fraqueza, com a mente do ego? Meu Deus. Sofrimento. Não era isso? Era assim, a vontade de Deus para ti é algo melhor, não é? Não poderias olhar com maior realidade a quem Deus ama com um perfeito amor, ou seja, para ti mesmo, com um perfeito amor? Seria essa a ideia. É se entregar mesmo, né? Não, vivenciar as coisas, né? Vivenciar o momento, né? Exatamente. Vivenciar o momento. E muda. É que por isso que o livro fala muitas vezes que nós temos uma mente invertida. Sim. O ego pensa invertido, né? Então, por isso que quando nós começamos a entender algumas coisas, parece que a gente passa a olhar as coisas ao contrário, né? Ou seja, algumas coisas são bem ao contrário. Já descobriu que atacar nunca traz nenhum tipo de alegria. Tanto atacar do lado de fora, né? Seja o mundo ou as pessoas, ou atacar a si mesmo, né? O ataque não é a melhor em nada, não beneficia em nada. E é isso que eu acho que é muito interessante, assim, né? Que a gente... Aí é por isso que você fala, eu já não estou certa nem errada, porque você já entendeu que você não está certa nem errada, porque o que diz o certo e o errado é o momento presente. É o que o Espírito Santo vai te guiar, ou a sua presença com o divino, com o Criador ali, naquele momento, para uma situação qualquer. Fora disso, não sei. Né? É que nem eu já falei em alguns outros, né? Depois que eu entendi que sei que nada sei, ficou perfeito. Né? A gente passa isso, dá uma tranquilidade muito boa. Aquela crença, desculpe. Aquela crença da escola, né? De faça a lição correta, de faça isso, faça aquilo, né? Tem a resposta na ponta da língua. Tem a resposta na ponta da língua. Não, agora nem resposta eu não tenho. Só sei querer tentar explicar alguma coisa que nem dá para explicar. Eu falo, só sei que eu não sei. Mas eu senti tal coisa. E aquela coisa disse algo para mim, né? Tipo assim, eu compreendi algo quando eu senti algo. Né? Não tem mesmo como colocar palavras. E isso é muito real, e isso acontece aqui, a gente aqui na Terra, não é em outro lugar. Essa conclusão também eu já cheguei. Não é fora daqui, é aqui que vai acontecer. E aí você entende que o corpo ele tem uma função, sim, que é fazer com que o espírito passe e entenda isso. Do mundo da forma, né? Essa ilusão, né? Que sem o corpo não há como. Pois é. Embora nós saibamos que esse corpo ele não somos nós, mas ele tem uma função. Sim. Por isso que a gente deve guardá-lo, né? Guardá-lo no sentido de cuidar dele de uma melhor forma. E melhor forma guardar um corpo, cuidar de um corpo é não sentir raiva, não sentir ódio, né? Ou seja, todos esses pecados, os 7 pecados capitais, como se diz, não devem passar por ele, porque assim ele beneficia mais ainda o ser. Porque um corpo não se sente doente, não se sente mal, né? E nisso se sente, né, o que eu chamo de paz, né? É que, na verdade, assim, fazendo uma analogia, o ser em paz, ele vibra na paz. As nossas células, né, todos os nossos átomos, toda essa parte, entre aspas, que está na segunda matéria, vibra na paz. Você vai se sentir feliz. O corpo parece leve, tudo bom, né?
Entende? A gente não precisa mais ser lindo e maravilhoso por fora, a gente se sente lindo e maravilhoso por dentro, botando assim, né? Aí é a mesma coisa se fosse o inverso, uma pessoa que vive ruminando coisas negativas, o corpo dela vai vibrar nas coisas negativas. Isso é uma lei, não existe. Então, é simples assim, né? A gente não entendia antes, quando falava, né? Tanto na forma, tanto os aspectos, quando linhas espirituais, psicológicas, filosóficas, e elas, antigamente, a gente não conseguia entender, mas hoje já dá para perceber, né? Sim. Pelo menos penso que você já sentiu isso, né? Já senti Um isso. momento de insanidade, Sim. né, leva a um monte da nossa energia, monte da com nossa saúde. certeza. Isso aí é... E é interessante que, né, eu venho percebendo quando o momento de insanidade está chegando. Porque antes ele não pedia licença, ele só tomava conta do meu corpo, como diz a história, né? O espírito entrava no meu corpo, né, como diz o povo por aí, né? Aí eu virava assim, né? Ficava diferente, eu não me reconhecia, mas eu não sou assim. Por que que... Quando se olhava no espelho, às vezes levava um susto. Bem isso mesmo, Sara, sabe? Bem isso mesmo. Gente, quem é essa pessoa? Bem, mas eu cheguei num lugar assim que ou eu me entregava, ou eu me entregava. Eu tinha essas duas opções ainda, pela bondade de Deus. Ou eu me entregava, ou eu me entregava. Então, agora eu estou assim, meio solta mesmo, meio, sabe, experienciando, né? Eu não estou confirmando nada, mas eu estou experienciando o que realmente deixa a vida me levar, né? Sim. Com V maiúsculo essa vida, né? Sim. Ó, eu vou ler o 8 aqui para nós, Sim. aqui, ó. Sim. Não interpretes contra o amor de Deus, pois tens muitas testemunhas que falam dele com tanta clareza que só os cegos e os surdos poderiam deixar de vê-las e ouvi-las. Este ano, determina-te a não negar o que te foi dado por Deus. Desperta e compartilha o que te foi dado, pois essa é a única razão pela qual ele te chamou. A sua voz tem falado claramente, e, no entanto, tens pouca fé no que ouviste, porque preferiste depositar mais fé no desastre que fizeste. A gente dá a entender o desastre, né? Daí fala assim, as milhões de culpas. Aí ele fala assim, hoje vamos nos resolver juntos a aceitar as boas novas de que o desastre não é real e de que a realidade não é desastre. A realidade é certa e segura, e totalmente benigna para com todas as pessoas e para com todas as coisas. Daí fala assim, peraí que eu aqui, ó. E para com todas as coisas, benigna. Para com todas as coisas e pessoas, e para com todas as coisas. Não existe amor maior do que aceitar isso e ficar contente, pois o amor só pede que sejas feliz e te dará tudo o que faz a felicidade. Deixa eu tentar colocar o texto aqui, que eu estou aprendendo. Né? Ele um pouquinho. Está indo muito bem, Sara, está indo ótimo. Agora eu me perdi aqui no negócio. É mais para cima um pouquinho, é 8, capítulo 8, aí o céu, não, é mais para cima um pouquinho, Sara. É que eu acho que eu já saí, foi de longe, peraí, só um pouquinho. Tudo bem, querida. Antes disso, isso. Eu acho que a gente não vai. Mais um pouco para cima, pode ir mais um pouco para cima. Elpa. 6, peraí. Ai, meu Deus do céu. A gente chega lá, não se aveste nunca a gente chega lá. Pronto. Peraí, 3, ela está no 3, é no 2, peraí aqui. Isso, é que a tela, ela rola muito rápida, né? Eu já nem sei que capítulo eu estou, peraí. Vê aqui. O caminho... É o poder da santidade, né? É o capítulo 16, o poder da santidade. Calma. Eu estou na página 321, peraí. Capítulo 12, estou lá em coisa, peraí que eu tenho que ir lá no 16. Mas então, Kátia, essa frase, né, assim, ó, que eu vou pegar aqui, ó. Não interpretes contra o amor de Deus. Você podia falar um pouquinho enquanto eu procuro aqui? O que você entende para nós?
Não interpretes contra o amor de Deus. Como é que é interpretar contra o amor de Deus, que é mais fácil? Eu acho que isso a gente tem mais experiência. Meu Deus do céu, eu não tenho experiência nenhuma, porque eu vou interpretar o que contra o amor de Deus? Não, mas antes de você não conhecer essa ideia do que está tendo falado aqui. Eu posso ler um pouquinho daqui? Sim, leia aí no seu livro, enquanto a gente busca aqui, que eu me perdi, porque essa tecnologia aqui é nova para mim, eu fui tentar dar uma aqui e deu errado. Está tudo certo. Não interpretes contra o amor de Deus, pois tens muitas testemunhas que falam dele com tanta clareza que só os cegos e os surdos poderiam deixar de vê-las e ouvi-las. Então, e não era assim antes? Sim, a gente não era cego e surdo? Eu. Não, todo mundo que não entendia um pouco a ideia desse amor de Deus. Exatamente. Não, e para mim era muito longe isso mesmo, viu, Sara? Para mim era muito longe. Eu tinha que andar muito. Era essa sensação que eu tinha constantemente, né? E eu procuro, né? Cada dia, né? O ser humano, acho que todos nós estamos procurando estarmos melhor, né? Ser pessoas melhores, termos sentimentos melhores, comportamentos melhores, porque uma coisa leva a outra, né? Mas parece que eu nunca chegava no lugar, sabe? Parece que eu nunca melhorava. Mas eu melhorava, é que eu não percebi. Eu não percebia, né? Eu não sei se... Eu entendi, eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Parece que nunca chega no lugar, mas isso é por conta de que você não estava amando Deus. Sim. Porque, a gente, assim, botando assim exemplo, que, né, não estou falando como se estou te dizendo uma coisa, quando a gente tem esse tipo de coisa, esse pensamento, não estou chegando a nenhum lugar, ou tendo uma sensação meio assim, é porque Deus está pouco presente, penso eu, ultimamente. Por conta da crença, que eu falei no início do estudo, de não merecimento. Então, eu podia entender o parágrafo cognitivamente, mas ele não faria efeito nenhum para mim, se fosse o caso. Porque eu tinha aquela crença muito arraigada. Daí, quer ver assim, Sim. A sua voz tem falado claramente, no entanto, tens tão pouca fé no que ouviste, porque preferiste depositar mais fé no desastre que fizesse. Né? Seria pegando aqui o texto para ficar até melhor para a gente começar. Sim. E quando a gente olhar, porque assim, a ideia é todo mundo quer viver bem, viver uma vida boa, seja da forma que for, né? Não importa, né? Vamos dizer assim, que a ideia é se sentir bem, né? Botar assim, né? Só que o problema do se sentir bem aí, dessa mente, né, do ego, o bem nunca é muito bom, porque ele é cheio de medos, culpas e vergonhas. Então, o que acontece? Aí, quando a gente começa, de vez em quando, a dar uma olhada para dentro, a gente olha para a nossa vida e fala, nossa, minha vida é um desastre. Não é? Não é? Primeiro, nossa, eu não fiz nada certo. O casamento não deu certo, o serviço não deu certo, o filho não deu certo, o marido não deu certo, eu não dei certo. Como é que faz? Não é isso? Não foi? Esse é o desastre. Né? Aí é por isso que é pouca, né? Daí ele fala assim, a sua voz vem claramente, né? Ele fala assim, desperta e compartilha o que te foi dado, pois essa é a única razão pelo qual ele te chamou. Deus, né? Ele fala assim, a sua voz, né, que é a do Espírito Santo, tem falado claramente, no entanto, tens tão pouca fé no que ouviste, porque preferiste depositar mais fé no desastre que fizeste. Hoje, vamos nos resolver juntos a aceitar as boas novas, de que o desastre não é real, e de que a realidade não é desastre, né? Por que não é real? Porque toda a nossa vida, a grande maioria da nossa vida, ela foi pautada em cima da ilusão. Porque o mundo diz, primeiro, quem nos educou nos falou que como nós éramos, o que devíamos ser, porque isso, porque aquilo. Mas dentro daquilo da cultura da nossa família, tivemos uma educação familiar X. Não importa qual religião, qual isso, qual aquilo, a forma disso, forma aquilo. Né? Se era uma família conhecida, que ninguém conhecia, que tinha dinheiro, não importa, isso era, né? Aí depois passamos com isso, pegamos uma interpretação e construímos uma fachada, uma personalidade que foi em busca de alguma coisa que disseram que a gente tinha que ir. Porque a gente comprou aquela ideia, né? Esse é o pior, né? A gente às vezes faz coisas que nem queria, mas faz, porque todo mundo diz que tinha.
Ah, o seu pai é médico, você tem que ser médico. Seu pai é não sei o que, você tem que ser assim, né? E a gente vai, né? Então, aí o que acontece? Quando a gente olha para tudo isso, né? A gente vê que a gente viveu de uma forma ilusória, numa mente sobre vários conceitos errados, várias coisas que a gente nem queria ter feito, não queria ter nada daquilo, né? E aí, quando a gente dá conta de que, então, se aquilo não era real, eu quero viver a verdade, a realidade. Aí que fala aí, ó, hoje nós vamos resolver juntos e aceitar as boas novas de que o desastre não é real e de que a realidade não é um desastre. Então, que, na verdade... Na verdade, pode concluir, querida. A realidade é certa e segura, e totalmente benigna para com todas as pessoas e para com todas as coisas. Não existe amor maior do que aceitar isso e ficar contente, pois o amor só pede que sejas feliz e te dará tudo o que a faz feliz. Pronto. Então, isso, enquanto você lia, né, ali falando em realidade, alguma coisa, me levou para que nada real pode ser ameaçado, o real não existe. E nisso Exatamente. a paz de Deus. Mas entrou assim a frase na hora. Agora você entendeu. Não, a gente às vezes entende, né? É bem isso. Eu senti Eu sei que de vez em quando a gente esquece que nada real pode ser ameaçado, né? E porque quando a gente não está na paz de Deus, a gente entende isso, né? Mas agora, quando a gente vai entendendo que o desastre que a gente pensa que foi a nossa vida não é verdade. Porque o ser não estava lá. Não. Embora, às vezes, a gente tivesse... Mas por que dá errado sempre? Às vezes, algumas coisas aqui dentro, né? Sim. E algumas coisas buscava, né? Mas existia um sofrimento. Aí, até o dia que a gente entendeu que era a ilusão. Exatamente. A ilusão de achar que quem pensava na nossa mente era o ser, ou era Deus nos dando uma... Não, era o ego. Sim. Quando o ego passou a interferir menos na mente, entendemos que aqueles equívocos, aquelas coisas, as escolhas ruins que fizemos foi por conta que a gente deu margem a uma mente equivocada. Inconsciente, né? Inconsciente. Então, não há por que ter culpa. Aí você completou bem. Porque daí não tem como sentir culpa daquela inconsciência de tal época da minha vida, porque eu estava inconsciente. Você fez a escolha que podia. A quantidade, entre aspas, de consciência que você tinha. Que podia, exatamente. Por isso que ele diz aqui, né? Pois não existe amor maior do que aceitar isso e ficar contente. Pois o amor só pede que sejas feliz e te dará tudo o que faz a felicidade. Então, eu não tenho que buscar nada, na verdade, assim, tudo vem, né? Aí eu me lembro, não sei se é por aí, mas é que vem algumas frases assim, quando fala assim, para a gente procurar, né? Buscar o reino de Deus e sua sabedoria, e todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo, né? O que eu quero nesse estudo? Essa é a pergunta que eu faço para mim. O que eu quero, se eu estou aqui para passar o tempo, se eu estou aqui para conversar, ou o que eu quero estudando um curso em milagres? Essa é a minha pergunta que eu faço todos os dias. O que eu quero? E até agora não vejo resposta. Mas também não estou apressada, sabe? Muito grata, Sara, que estudo maravilhoso. Mas faz parte disso, né? Eu sei lá, é bem por aí mesmo. E vamos combinar que não é um livro que toda pessoa quer ler, né? A maioria das pessoas nem conhece, o que eu posso te dizer é assim, ó, que eu penso que tudo chega na hora. Eu lembro, assim, só para assim, porque foi casual, assim, essa história do curso de milagres, né? Mas eu lembro que há muitos anos atrás, 15 anos, entre 15 e 20 anos atrás, uma pessoa falou do livro, eu até na época consegui baixar na internet, mas eu abri aquilo, talvez até porque não era um livro físico, mas falei, gente, que coisa complicada, isso não é para mim. Mas eu não achei que tinha algo errado, não, mas eu não consegui, né? E aí, ó, passou 20 anos, né? Então é isso que acontece. Eu penso que cada um abre o livro como qualquer outra coisa. Na verdade, teve muitos... É que nem quando a gente leu o Eckhart Tolle.
Quando a gente leu Eckhart Tolle a primeira vez, pelo menos falo por mim, eu entendi muita coisa, mas hoje, quando eu leio, eu entendo melhor, né? Todos, aliás, acho que é a maioria dos autores que a gente estuda, né? Então, é isso que eu penso que acontece, né? Sim. Deixa eu te perguntar, você está me vendo grande ou pequena na sua tela? Estou vendo grande e está maravilhoso aí. Estou vendo aí o folder, né? Então, é o banner. Então, banner. Eu vou aproveitar para falar, Tá. né? Porque aproveitar que você está aqui, né? Só para quem está, para encerrar o nosso estudo. Eu posso fazer, Sara, esse curso? Se você quiser fazer de novo, tudo bem, né? Então, não, eu já entendi. Aí, assim, ó, na verdade, né, só para dar a Kátia, no caso, quem está vendo a Kátia, né, e eu aqui, hoje a gente só está em duas, né, eu acho que o povo resolveu tirar uma folga, porque é sexta-feira santa, e aí nós temos um grupo de estudos, que a Kátia faz parte, e várias outras pessoas que às vezes vocês veem aqui, né, aproveitando para falar para o público externo do YouTube, né, e aí, de tempos em tempos, nós abrimos inscrições para quem quiser participar, ser integrante do grupo de estudo Tolteca. Esse é um grupo, né, que já tem há uns 3 anos, a Kátia é uma das pioneiras também no grupo, né, e lá nós estudamos vários autores, inclusive temos esse estudo do 100. Esse estudo 100, ele é feito à parte, os outros, eles são feitos dentro de um grupo fechado, via WhatsApp, né, e desde já estou fazendo um convite, quem quiser conhecer melhor, tem um e-mail aí na tela, né, e ali se propõe a querer participar, é um pré-curso que a gente fala, né, que a gente faz, é um pré-curso inicial, onde todas as pessoas, né, que não conhecem, não fazem parte do grupo biblioteca, passam por um número X de conversas, de explicações, para poder se integrar no grupo, porque o grupo já tem alguns estudos mais avançados, e isso pode, às vezes, chocar ou não entender algumas coisas, né? Então, se alguém tiver interesse, manda um e-mail, que como que está na tela aí, né? Consciência a serviço do ser, né? Eu não sei como é que está no meu. A serviço do ser, né? Que não tem esse cedilha. Tem 2 As, né? Consciência a serviço. Porque é bom você acentuar mesmo, porque muita gente às vezes manda e-mail e fala que não mandou, né? Não chegou. Então, é bem importante copiar o e-mail como está aí em cima. Exato. E daí o e-mail vai ir para o servidor e vai chegar no canal, no caso do Marco, meu marido, que tem o outro canal, que com esse nome, e aí ele vai agregar você a um grupo de WhatsApp, né? E aí depois vai ter dia, hora, tudo certinho, e também informar que o nosso grupo, ele não tem fins lucrativos, ou seja, ninguém cobra nada aqui, né? Nós somos um grupo de estudos mesmo, né? Então, a gente tem dia e hora certa para fazer os estudos, tem uma organização de pauta e tudo, né? Mas o resto é livre da forma como a pessoa quiser, né, andar no grupo, né? Mas não há valores, né? É importante entender que aqui não é um cursinho, não tem esse objetivo. Um cursinho no sentido de vou abrir depois um curso e você vai... Não existe isso, tá bom? Então, era isso, só para quem quiser, porque às vezes a gente coloca, né, faz parte do grupo Tolteca, né, e às vezes você pode estar só estudando o 100 aqui, né, que também é uma liberdade pessoal, se a pessoa quiser só estudar o 100, mas lá no grupo Tolteca nós estudamos o 100 e também estudamos outros autores, que eles nos embasam para muitas coisas. E é esse o convite. Se você quiser encerrar, Kátia, falar alguma coisa, né, explicar alguma coisa, né, eu quero falar a respeito do que você está falando, né? Porque eu já estou há mais de 2 anos, eu penso no grupo, né? E eu, assim, nunca fui cobrada de nada. Primeiro que isso para mim é muito importante, né? Estar livre, né? O material que é trazido para nós, em termos de estudo, eu não consigo dizer que um é melhor que o outro, porque todos são muito importantes e muito bons, né? E nós estudamos profundamente, e isso fica dentro lá do grupo, né? Não fica com acesso ao público, só o estudo do 100, que é com acesso ao público, né? E eu vou dizer, pela caminhada que eu venho fazendo aí de alguns anos, eu me sinto totalmente livre, eu nunca fui cobrada financeiramente de absolutamente nada, e eu sempre fui muito bem tratada, até quando eu não tratei pessoas bem, né? Eu era uma pessoa muito reativa mesmo,
né? A Sara é testemunha disso, né? Então, é um lugar assim onde eu me sinto livre, até quando eu não estou podendo vir no estudo ou no outro estudo, né? Então, para vocês que estão ouvindo aí a respeito desse chamado mini curso, alto curso, não importa o nome, o importa que é um curso, né? Alguma coisa que vem te trazer algo mais, né? Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade, porque eu estou sendo testemunha, já com o tempo que eu tenho aqui, né, de que o que esse casal, né, o Marco Yanner e a Sara Yanner falam, eles fazem o que eles falam. E isso gera confiança na gente. E também, né, pela caminhada deles, né? Que eu não sei de nada, mas dá para perceber que não são iniciantes aqui no YouTube. Eles iniciaram lá atrás, estudando para eles mesmos, né? Trazem sempre uma resposta a qualquer pergunta que seja feita. E dentro de uma humildade muito grande. E nunca eu vi ninguém ser humilhado dentro desse grupo. Então, isso para mim é básico para eu estar dentro de um lugar. Eu convido a você que está aí, que se você não experiencia algo, você não pode falar que é bom, se não te permite, né? E sejam bem-vindos todos. Eu sou muito grata aos professores que eu tenho, muito grata mesmo, e ao grupo todo, de coração mesmo. Grata, sério. Obrigada, Kátia. Então, né? Então, dou boa tarde a você e boa tarde a todo mundo, né? No caso, né? E espero quem gostar, se inscreva e aproveite a oportunidade, como a Kátia disse, né? Não há nada, não há um compromisso, não há uma, né? Então tá, um grande abraço e a gente se vê semana que vem, Kátia. Até mais. Grata. Tchau. Tchau.